Graça e paz, irmãos. Deus é bom. 2022 chegou. E nós damos graças a Deus. Superamos 2021. Não foi fácil, né? Não foi fácil, mas chegamos até aqui. Chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou. Amém? Por acaso alguém conosco pela primeira vez? Só dê um sinal com a mão. Primeira vez. Do lado de cá. Pela primeira vez. Só dê um sinal com a mão. Nós não temos aqui? Ah, tem aqui. Deus abençoe, viu? Deus abençoe ao casal. Vieram com o Bruno, né? Bruno e Larissa, Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos servos de Deus que estão conosco. Pela primeira vez. Glórias a Deus. Queremos agradecer a Deus porque se chegamos até aqui é porque Ele nos sustentou. Amém, gente? Nós estamos começando essa conferência hoje. Nós já sabíamos que seria um desafio, né? Um desafio começar algo hoje. Mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Amém, gente? Andamos por fé. E nós não podemos, de forma alguma, limitar a ação de Deus. Nós cremos que Deus opera entre muitos e entre poucos. Deus é Deus de perto e é Deus também de longe. Então nós sabemos e confiamos que Deus nos dará vitória. Aos poucos o pessoal vai começar a retornar. Provavelmente hoje à noite já teremos mais pessoas. E durante esses 12 dias, o grupo, a tendência é aumentar, porque o pessoal vai retornando do seu descanso. Descanso merecido, né? Que todos têm aí. E nós vamos cultuando e agradecendo a Deus. Fica o nosso incentivo para que você convide alguém que ainda não entregou a vida a Jesus, para estar aqui conosco. Tá? O nosso alvo aqui são pessoas para Jesus. E eu sei que você tem essa capacidade que Deus te deu de influenciar pessoas. E nós queremos que você use essa capacidade, esse dom, esse talento que Deus deu a você para influenciar pessoas. Quando Deus colocou esse tema no meu coração, foi justamente baseado no tema que Ele nos deu para 2022. O ano passado nós celebramos a gratidão. E lemos durante o ano todo o Salmo 100. E no versículo 4 diz: entrai pelas suas portas com ação de graça, ou seja, gratos a Deus, com sentimento de gratidão. E nós celebramos a gratidão o ano passado, porque 2020 foi um ano muito difícil para nós, porque nós, infelizmente, foi nos apresentado o Covid, né? E nós vencemos, graças a Deus, 2020. Entramos em 2021 celebrando a gratidão a Deus por estarmos vivos. E vencemos também agora, no ano da gratidão, vencemos novamente a segunda onda, a terceira onda aí do Covid. E eu acho que agora é hora da gente multiplicar, né, gente? É hora da gente multiplicar. Amém? Deus falou muito comigo. Às vezes a gente fica preocupado com aquilo que nós não temos, com aquilo que nós não alcançamos. E Deus falou muito comigo: não se preocupe com o que você não tem. Use aquilo que eu já te dei, que você tem. E é isso que nós vamos usar aqui na igreja. Pessoas, vidas. E eu sei que Deus vai nos dar um ano de multiplicação em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Quando falamos em multiplicação, nós não estamos falando somente de almas, mas em todas as áreas. Nosso alvo principal são pessoas, e através de pessoas surgirão as outras multiplicações. Talentos, dons, ministérios, crescimento financeiro, um crescimento social. Os irmãos viram aí o trabalho social, foi apenas para representar, amém? Mas nesse final de ano, nós alcançamos muita gente. Foram centenas de panetones enviados para o sertão, pessoas que não conheciam um panetone. E uma pessoa, uma irmã,
que a gente conhece, nasceu do lado dessa cidade chamada Campos Sales, que nós estamos enviando a ajuda mensal. E ela disse que escutou falar de panetone quando tinha 18 anos. Hoje ela é uma advogada. Ela disse, eu ouvi falar de panetone quando eu tinha 18 anos, porque realmente essas coisas para chegar lá demora. Alguém fala assim, as coisas são lançadas nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, já está acabando lá e está chegando aqui. É da mesma forma, dentro do nosso país, ali no Ceará, nessa cidade, naquela região, as pessoas não conhecem, não têm acesso. Não tem acesso, porque muitas vezes existem pastores lá, como eu sei que tem, que oram, fazem campanhas, jejum no monte, campanhas no monte, jejum, campanhas de oração, para Deus enviar uma bicicleta para ele poder fazer visita no hospital, para Deus enviar uma bicicleta para que ele consiga levar a sua esposa e seu filho, um na garupa e outro no cano da bicicleta, até a igreja, para que não ande 2, 3 quilômetros a pé. Então, gente, nós somos privilegiados. E quando eu falo de bicicleta, eu falo isso porque eu já passei por isso. Nós já fomos para a igreja muitas vezes. Eu, a pastora na garupa, a Nayara na cadeirinha da frente, tá, com chuva, sol, e a gente fazia isso. E a gente era grato a Deus por aquela bicicleta que Deus tinha nos dado, tá? Uma bicicleta bonita, azul, chamada barra circular da Monarch, né? Somente o pessoal que não é Nutella conhece essas coisas, né? Somente o pessoal que é raiz conhece essas coisas aí, né? Vocês não conhecem, não. O pessoal mais novo aqui não conhece. Vocês só conhecem essas que rodam aí agora, né? Que vai até 30, 40, né, pastor Deva? 50 quilômetros, né? No nosso tempo, não. No nosso tempo, a bicicleta parecia aqueles trem lá da Jamaica, da Nigéria, né? Que vai hiperlotado, aquele trem do México lá, chamado a Bestia, que vai lotado e o pessoal tenta entrar nos Estados Unidos. Então, existe muita gente nessa situação ainda hoje, e nós precisamos multiplicar a nossa ajuda. E sabe quem é que Deus vai usar para multiplicar essa ajuda? É você. Mas pastor, como eu vou multiplicar se eu estou precisando, se eu estou num momento difícil? É porque Deus sabe que esse ano Deus vai multiplicar a sua condição. Deus vai multiplicar a tua condição. Deus vai multiplicar a tua visão. Glória a Deus. Deus vai multiplicar. Deus vai fazer você conseguir coisas que você não conseguiu até os dias de hoje, esse ano aqui, para a glória do nome do Senhor. Deus vai fazer você ter uma vida espiritual que você nunca teve esse ano aqui de 2022. As nações do mundo todo, a ONU já se levantou e se declarou, né, contra o cristianismo, dizendo que o mundo precisa de uma só religião. E esse é um dos últimos sinais. Preste bem atenção no que eu estou falando. O ecumenismo, que é uma religião mundial, é senão o último sinal para a vinda de Jesus. Viu? Preste atenção nisso. Quando lançaram a estátua da ONU, não é? Boca de dragão, asas, unhas de leão, tá? Aquilo ali tem uma representatividade, uma simbologia bíblica, tá certo? Simbologia bíblica. Aquilo é uma profecia que está se cumprindo, é algo que está acontecendo hoje no mundo. E a Organização das Nações Unidas já declarou, não é, que o desejo é que o mundo todo tivesse uma só religião. E os únicos que ainda não aderem a isso são chamados os protestantes, os crentes. É você, a culpa é tua, viu? A culpa é minha, a culpa é nossa. E nós vamos permanecer firme, glória a Deus, porque entendemos que tudo isso é nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra do Senhor. Agora, se eu vou morrer, então eu não vou trabalhar. Se eu vou morrer, então eu não vou prosperar. Se eu vou morrer, então eu não vou falar de Jesus para ninguém. Não, o contrário. Se nós sabemos que Jesus está perto de voltar, nós temos que apresentar este amor a essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda estão presos nos vícios, ainda estão presos na pornografia, na prostituição, ainda estão presos aí nos vícios, maconha, cocaína, haxixe, LSD, heroína, cigarro, bebidas, pessoas que não conseguem largar, porque tudo isso tem mais força do que eles. Mas nós conhecemos alguém que é a solução para este mundo perdido.
E essa pessoa tem um nome, e esse nome é Jesus. Esse nome é Jesus. Glória a Deus. Então você precisa incorporar isso. Jesus precisa, sabe, arder na sua pele. O pecado precisa causar náusea em você. O pecado tem que te enojar. Se você, quando vê cenas no Instagram, no YouTube, na televisão, de coisas ruins, sabe, de coisas que Deus não agrada, e você não sente também ranço daquilo, é porque algo está errado na tua vida. Algo está errado. Você precisa amar o que Deus ama. Você precisa abraçar o que Deus abraça. E você precisa também se afastar daquilo que Deus abomina. O que Deus não gostaria de ver, né? Nós também não podemos gostar. Nós não podemos aceitar que seja normal uma pessoa caída na sarjeta, uma pessoa abandonada, uma família sem ter o que comer numa passagem de ano, Natal ou qualquer dia do ano. Nós não podemos aceitar isso como algo normal, gente. Não podemos aceitar. Ok? Então, quem vai fazer a diferença, a multiplicação aqui é Deus através do seu Espírito, mas usando ferramentas. E essa ferramenta tem nome, tá? Tem o nome de João, Maria, Teresa, Bruno, Larissa, Luiz, Lilian, Cláudio, Sandra, Iracema. Essas ferramentas têm nome. E é você que Deus vai usar. Você acredita nisso? É você que Deus vai usar, tá? Então, durante esses 12 dias aqui, só para começar, gente, durante esses 12 dias aqui, nós precisamos da tua ajuda, de arrecadação, tá? As cestas estão aqui de forma simbólica. Foram 10 cestas que já foram doadas essa semana, tá? Uma já foi entregue, não sei para quem foi, mas pelo que eu estou vendo só tem 9, tá? Mas nós precisamos, gente, da sua ajuda, ok? O nosso tema de generosidade, ele não para, porque nós precisamos agir com generosidade, só que nós precisamos aumentar agora. E não é dobrar, porque não é o ano, sabe, da adição, é o ano da multiplicação. Glória a Deus. Então nós vamos dobrar, tá certo? Nós vamos dobrar. Glória a Deus. Vamos dobrar. Precisamos multiplicar aí para que possamos alcançar não somente 2 vidas, se alcançávamos umas, mas alcançamos 3, 4, 5 vidas. E nós vamos conseguir isso pelo poder que existe no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Quem passou bem aí de Natal e de virada de ano? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Passei em casa todos esses dias, uma bênção, não é? Uma bênção de Deus. No dia 26, foi dia 26, pastora? Que eu amassei o carro? No dia 30, eu vinha vindo de uma festinha, de um irmãozão nosso aí, e conversando com a pastora no carro, de repente só sentia pancada, gente. Aí eu tinha batido o carro numa caçamba cheia de entulho. Aí só ficou com prejuízo lá, né? Mas a caçamba também não tinha né, forma nenhuma, nem cor, nem luminoso para avisar. A caçamba não tinha nada. Está lá ainda parada na rua, né? Mas Deus nos deu o livramento, né? Que podia machucar, amassou bem o carro, deu um prejuízo, está lá parado. Mas Deus é bom e o diabo não presta. Amém, gente? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Diga assim: todos pecaram e estão excluídos da presença de Deus. Amém. Quando nós falamos que a Bíblia ela nos dá certeza de salvação, é porque, embora Paulo tenha deixado esse texto escrito, Paulo está falando de um contexto aqui a respeito dos judeus, de alguns privilégios que os judeus achavam que tinham, e até tinham mesmo no passado. E Paulo então começa a apresentar algumas coisas importantes
referente a ter ou não ter, a ser ou não ser. Chega num dado momento que Paulo, ele explica para aquelas pessoas que estão o ouvindo, chegando a essa conclusão. A conclusão era dele e ele passa isso para aquelas pessoas. Olha, não tem diferença mais. Não existe mais diferença entre judeu, grego, circuncidado, aquele que não foi circuncidado. Porque todos pecaram. Diga assim, todos. Preste atenção. Essa palavra todos, num contexto bíblico, significa tudo, todas, todos, mas é de verdade. Não existe, quando está se referindo a tudo, todas as coisas cooperam para o bem. Quando está se referindo a todas, a tudo, a todas, na Bíblia, é realmente tudo. Não é tudo dentro de um contexto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não, não é todas as coisas no momento bom. Não são todas as coisas quando se tem dinheiro. Este termo bíblico significa tudo, mas tudo mesmo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, é todo. Se esse todo crê, pronto, é salvo. Mas é todo, ou seja, a salvação é para todos, sem exceção. Então, o termo fala, todos pecaram. E como todos pecaram? Se eu não estava lá, se você não estava lá. A questão é que o primeiro homem e a primeira mulher, quando eles pecam, eles estão contaminando toda a sua descendência. E nós somos descendentes de Adão e Eva, fisicamente. Quando eles pecam, eles contaminam. É como jogar veneno na nascente de um rio. Eles contaminam todo o curso do rio. Até então, o homem habitava, vivia, existia num ambiente pleno. Não existia maldade no homem. Não existia enfermidade no homem. Não existiam crises interiores no homem. O homem era pleno. O homem não precisava de matéria animal para viver. Deus, logo de cara, já dá uma profissão para o homem. O homem era um jardineiro. O homem não era um agricultor. O agricultor planta para vender e para obter lucro e viver. Adão recebeu de Deus uma profissão de jardineiro, porque quem dava crescimento era Deus. Adão observava, apreciava o crescimento e só pegava para comer, não comercializava. Tudo era pleno, animais viviam em harmonia. Toda tarde, Deus comparecia lá no jardim para conversar com Adão. Era uma linha direta, conexão direta com Deus. Até que o homem se deixa influenciar por um sofisma, uma mentira com cara de verdade. E o homem então dá atenção à serpente e cai, desobedece, na sua curiosidade, na sua cobiça.
Quando o homem cai, automaticamente a conexão é interrompida. Coisa difícil hoje é quando você está conversando com alguém, enviando uma resposta, aguardando um e-mail chegar, a confirmação de um pagamento que você recebe, ou aquela pessoa precisa, e a conexão cai. A confirmação de um horário, e não chega, o celular fica só girando, não tem conexão, terrível. Aconteceu isso com o ser humano quando ele pecou, caiu a conexão, o homem perdeu o direito de eternidade. Naquele momento, o homem estava em declínio. O homem contaminou a nascente do rio. E agora toda a sua descendência nasceria contaminada. E nasceu contaminada. Desde então, o ser humano nasce com o conhecido chamado pecado original. É uma marca. Porque lá atrás nossos pais pecaram. Adão e Eva cortaram a conexão. Antes da conexão interrompida, Deus falava, o homem obedecia. Deus mandava, o homem fazia. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Quando a conexão foi cortada, Deus falou, faz. E o homem já não sabia mais. Por quê? Porque os seus olhos abriram. E por que os olhos deles foram abertos? Porque o pecado trouxe agora consciência. Eles perderam a inocência e adquiriram consciência. Eles já estavam nus, um de frente com o outro nus, mas nunca notaram a nudez, porque eles tinham a mente de Cristo. Mas quando corta a conexão, eles recebem uma consciência agora humana, pecaminosa, imunda, impura. E agora começam a entrar em declínio. Deus os tira de dentro do jardim do Éden e os deixa no Éden, do lado de fora do jardim. Coloca seres celestiais na porta para que ninguém entre. E dá o veredito: mulher, as suas dores de parto serão multiplicadas. Agora você vai ter o homem, tá? Vai ter que se sujeitar ao homem. Homem, agora você vai ter que trabalhar, vai ter que virar agricultor. Vai ter que trabalhar na lavoura, plantar, arrancar terra, vai debulhar a terra, preparar a terra, suar para poder comer. Serpente, a partir de hoje você vai ser a mais temida, o mais temido dos animais. Todos terão medo de você. E ainda, você não vai mais andar do jeito que anda. Eu não sei como era, mas a partir de agora você vai rastejar sobre o teu ventre e vai comer o pó da terra. O ser humano então entrou em declínio, a sua descendência veio pecaminosa. Porém Deus, que criou o homem e já pensava em mim e em você, Ele não se contentou em manter e deixar o homem naquela posição que Ele mesmo havia conquistado para ele. Deus, durante toda a história, vem manifestando o seu poder para buscar relacionamento com o homem, para que o homem entenda: existe um Deus que te ama do jeito que você é. Existe um Deus que te quer do jeito que você é. Existe um Deus que sabe dos seus defeitos mais do que você mesmo, e Ele quer você assim mesmo.
Existe um Deus que, embora você não tenha sido bem cuidado por um pai, por uma mãe, não tenha tido pais e mães, avós, tios, parentes como boas referências, existe um Deus que sabe das suas necessidades e sempre buscou relacionamento com você. E durante toda a história, Deus vem buscando relacionamento com o homem. Deus envia o dilúvio, salva 8 pessoas. E naquele tempo não estava diferente de hoje. Noé, o apregoeiro, avisava, vai chover, e o povo, não vai chover, não choveu até hoje, nunca choveu. Como é que vai chover? Como que vai cair água do céu? A gente nunca viu isso. Tudo é pelo bafo, pelo orvalho que sobe da terra. E Noé falando, vai chover, vai chover, vai chover. E o povo casando, se dando em casamento, depravados, sabe? Todo tipo de promiscuidade. E daqui a pouco, quando chove, Noé entra na arca com a sua família, segundo o que Deus havia orientado com os animais. Deus fecha a porta da arca, e a família de Noé é salva. Do mesmo jeito que a igreja está usando hoje o microfone para dizer, olha, Jesus está voltando e Jesus é a arca. E a porta da arca vai fechar. Tem muita gente da mesma maneira como nos tempos de Noé, dizendo isso é conversa fiada. Eu escuto desde o tempo da minha bisavó, minha tataravó, que ela ia na igreja de cabelinho branco, de coque, ela ajoelhava e os crentes falavam que Jesus vai voltar. E não acontece nada, gente, pelo amor de Deus. Só quem é cego não consegue enxergar, só quem é cego não consegue ver. E o pior cego é aquele que não vê mesmo. Tudo está anunciando que Jesus está voltando. A terra está sofrendo catástrofes terríveis. Isso é uma preparação para o momento da grande tribulação, para o milênio. Tem gente que não entende essas coisas, mas existe esperança para você que crê em Jesus. A porta desta arca vai fechar e você precisa entrar nela. Pastor, e se eu não conseguir salvar todo mundo que está lá fora, salve pelo menos a tua família. Leve para dentro da arca chamada Jesus pelo menos a tua família. Leve, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Deus vinha se relacionando com o homem, buscando relacionamento. Seca-se depois de 371 dias, as águas se secam. E a Bíblia fala que Deus então dá novamente a mesma ordem que deu a Adão e Eva lá no jardim do Éden. Deus fala agora a Noé: cresça, multiplique, frutifique, domine a terra, domine as aves do céu, peixes do mar, os animais que andam sobre a terra. Domine tudo, cresçam, aleluias, cresçam, multipliquem. E o homem começa novamente a história da humanidade. Os descendentes de Adão estão ali ainda representados na família de Noé. Começam novamente a humanidade e vão crescendo. E vão crescendo, mas o coração do homem sempre ruim, porque gente, se Deus não atuar na nossa vida, a nossa natureza é má, a nossa natureza é depravada. Nós não cremos na depravação total do homem, não, nós cremos que o homem tem sim condições de falar assim: eu quero entregar minha vida a Jesus, porque eu sei que algo de bom Deus deixou guardado no coração do ser humano. Deus deixou raciocínio, te deu condição de escolher o bem e o mal, o certo e o errado, o doce e o amargo. Deus te deu condição, tá certo? Nós não ensinamos a depravação total do homem, que o homem não tem condição de fazer nada que presta. Não, tem coisa boa sim que você pode fazer. Tem muita gente que não tem Jesus e tem condição e faz coisas boas, até mais do que muitos crentes que não fazem nada. Então, tem alguma coisa boa? Tem. Então, use isso de bom que Deus colocou no teu coração e tome uma decisão que pode mudar a tua vida. Se você não é cristão ainda, é entregar a vida a Ele, é se jogar nos braços dEle, é acreditar que Ele tem poder de te conduzir para caminhos melhores, para uma saída, para uma direção definitiva.
Ele pode trabalhar na tua mente, no teu emocional, no teu psicológico. Ele pode te dar uma restauração física. Ele pode mudar a tua trajetória. Mas se você já conhece Jesus, aproveite essa conferência, este ano aqui de multiplicação, para multiplicar a tua comunhão com Ele, mergulhar na graça dEle, crescer na presença dEle, conhecer Ele melhor através da palavra do Senhor, jejuar, orar, se aprofundar numa vida espiritual, para Deus mover você num movimento profético, na graça dEle, no poder dEle. Ei, Deus te trouxe aqui para fazer você entender que é tempo de multiplicar, de crescer, é tempo de levantar, de resplandecer, porque tem muita coisa boa para você fazer e Deus quer usar você como referência. Deus quer usar você como referência. Tem gente que não entende, tem gente que parece que, sabe, vive no mundo da lua. Quando diz que todos pecaram, são todos mesmo, e destituídos, excluídos estão. Mas Deus, quando vê isso, Ele fala: não, eu não vou permitir que o ser humano continue nessa situação. Não vou permitir. E a Bíblia fala que Ele envia Gabriel, lá em Nazaré. Glória a Deus. E ele aparece diante de uma virgem, de uma jovem, e diz: moça, você é agraciada de Deus, e dentro de você está sendo gerado, vai ser gerado o Salvador do mundo. Aleluias. E o nome dele vai ser Salvador, Jesus. Mas como, se eu não me casei ainda? Eu ainda estou noiva. E ele responde: vai descer sobre você o Espírito de Deus, aleluias, e ele vai te encher, e esse que nascerá do seu ventre será cheio de toda a plenitude do Deus Todo-Poderoso, aleluias, glória a Deus. E a Bíblia fala então que Maria recebe o Filho de Deus dentro do seu ventre, sem uma relação sexual. Sem uma relação sexual. Todo ser humano nasce de uma gestação hiloplasmática. Hiloplasmática. Todo ser humano e todo animal. Tá? Plasmar significa formar. E hilo significa gerar. Todo animal nasce assim, todo ser humano. É homem e mulher que se unem. É o óvulo masculino que fecunda dentro dos... É o espermatozoide masculino que fecunda o óvulo feminino, e ali a vida é gerada. Todo ser animal. Mas Jesus não foi de forma hiloplasmática, foi de bioplasmática. Não foi gerar a vida, não, a vida foi colocada dentro de Maria. Jesus foi colocado dentro de Maria vivo, já existente, porque Deus nunca passou a existir. Deus é eterno. Jesus foi colocado dentro do ventre de Maria vivo, só para se desenvolver. Glória a Deus. Não teve que ser, sabe, fecundado, gerado de forma comum. Não. E é por isso que tem gente que não compreende o tamanho, o poder do Deus que nós servimos. Porque alguém pode pensar assim: mas Jesus foi gerado no ventre de Maria, ele teve DNA de Maria. Não, não, não. O bebê no ventre da mãe não recebe uma gota de sangue de sua mãe. Não tem uma mistura de sangue. Recebe nutrientes pelo cordão umbilical, mas não tem gota de sangue. E se misturar o sangue, se romper uma placenta, é perigoso morrer os dois. E Deus fez isso em Maria? Não, Deus já fez isso lá na primeira mulher. Já, sabe por quê? Porque Deus nunca foi pego de surpresa porque o homem pecou. Deus já havia preparado tudo antes. Glória a Deus. Para que Jesus fosse gerado no ventre de Maria, mas não tivesse DNA de homem. Para que ele fosse 100% homem nascido de mulher, mas 100% Deus, sem DNA de ser humano. Glória a Deus. Aleluias. Ele nasceu, deixou a sua glória, foi colocado dentro do ventre de Maria, se desenvolveu lá, nasceu, foi ali gerado, formado, cresceu. Aleluias.
deixou todo o seu trono de glória para poder religar, reconectar o que Adão e Eva lá atrás havia desconectado, para refazer a ponte que Adão e Eva derrubaram lá atrás. Jesus vai até o Calvário, e eu creio que cada passo carregando aquela cruz, Ele olhava para mim, Ele olhava para você, Ele olhava para você que está cultuando conosco em sua casa, e Ele dizia assim: eu não posso parar, eu já deixei o trono de glória, deixei o meu trono, a minha realidade, para vir aqui, viver como eles vivem, sentir o que eles sentem, ver que não é fácil, mas mostrar para eles que é capaz. Glória a Deus. E Ele vai até a cruz, e lá na cruz, louvado é o nome do Senhor, Ele apresenta para mim e para você, sabe? Para mim e para você, esse plano tão glorioso de salvação. Então hoje, se nós temos conhecimento, se a Bíblia diz que somos salvos, não somos nós, a Bíblia diz, é porque em primeiro lugar, nós entendemos o plano de salvação. Jesus não veio morrer por ninguém perfeito. Ah, mas na igreja tem tanta coisa. Eu pensei que a igreja fosse diferente. Ah, eu fui para a igreja porque eu pensei que lá não tinha isso. Ah, eu pensei que na igreja não acontecia tal coisa. Aqui vai acontecer tudo. Porque aqui nós somos todos diferentes e todos falhos, cheios de defeitos e de problemáticos. Quer ver lugar de gente problemática? É aqui, é na igreja. Porque é o lugar de problemático mesmo a igreja. Porque é aqui que Jesus te quer. Glória a Deus. Pastor, qual é o problema da igreja? É porque o crente é um problema. É porque eu sou um problema. É porque você é um problema. Porque santo, sabe? Gente com auréola, só lá no céu. Então, em primeiro lugar, precisamos entender o sacrifício de Jesus. Quando você entender o plano de salvação, o que Jesus fez por você, você vai perceber que igreja e salvação é para você também. Glórias a Deus. É para você também. Quando você entende o que Jesus fez por você, e você não merecia nada do que foi feito, por saber que você não é fácil, eu sei que eu não sou fácil, que eu sou complicado, aí eu tenho que mergulhar em algo chamado arrependimento. Quando eu me arrependo, sabe, eu deixo, e quando eu deixo, a Bíblia fala assim, que quem se arrepende e deixa alcança misericórdia. Glória a Deus, sabe? O remorso é diferente do arrependimento. O remorso ele desemboca na morte, o arrependimento desemboca na vida. Pedro, ele errou, mas ele se arrependeu e foi restaurado. Judas, ele teve remorso, e sabe o que ele fez? Colocou uma corda no pescoço e se suicidou. Porque o remorso, você se arrepende agora, entre aspas, remorso, de tarde está fazendo de novo. Mas arrependimento não. Arrependimento é para a vida toda. Quando você reconhece o sacrifício de Jesus, você se arrepende, aí não tem outra opção, a não ser aceitar o chamado de Jesus, para mudar a tua vida, mudar a tua história, sabe, começar de dentro para fora. Porque tem gente que fala assim, eu não quero ir para a igreja não, eu não vou servir a Jesus agora não, porque eu tive tantos maus exemplos no passado, eu vi tanta coisa errada, e eu também, eu vou ter que deixar tanta coisa. Ei, você que está, sabe, cultuando, você que está em casa, você não vai precisar deixar de nada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo se responsabiliza dessa área. É Ele que nos liberta, é Ele que nos transforma, é Ele que flui dentro de nós. Olha, mas eu não sei por que tanto ir para a igreja, parece fanatismo. Não, não, não. Isso é o nosso prazer. O prazer do crente é estar na igreja. O prazer do crente é estar em meio aos irmãos. O prazer do cristão, ele tem desejo, ele não vê a hora de chegar. Eu estava angustiado, porque dia 19 foi o último culto. Alguém passou por mim ontem, que eu não lembro quem é que foi, tanta coisa, né? Falou, pastor, pelo amor de Deus, tem que voltar logo à igreja, o culto. E eu falei, foi você, né? Foi você. Tem que voltar logo, pastor. Porque isso, sabe, é uma sede, é um desejo de estar aqui, gente. É um desejo de estar falando de Jesus, é um desejo de estar perto de vocês, é um desejo de estar adorando a Deus, sabe? Indescritível, indescritível. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus, vamos ficar de pé? 18 horas temos nosso segundo culto, gente.
Glória a Deus. 18 horas temos nosso segundo culto. Glória a Jesus. Deus é bom, Deus é bom. Eu não conheço a vida de todos que estão aqui, eu não conheço, tá? Eu não sei o que você passou nesses dias, mas eu quero fazer um convite. Pode liberar, pode cantar. Eu quero fazer um convite. Se você durante esses dias se sentiu afastado de Deus, longe do Pai, se você se sentiu excluído da presença dele, eu quero convidar você a vir aqui, porque Deus vai te restaurar, Deus vai mudar a tua história.